E se eu te dissesse que um dos filmes mais polêmicos da história quase não foi feito? E mais, que durante as gravações, o protagonista foi atingido por um raio, deslocou o ombro na cruz e viu sua saúde se deteriorar ao ponto de precisar de cirurgia cardíaca? Sim, estamos falando de A Paixão de Cristo, um filme que dividiu opiniões, mas unificou corações ao redor do mundo. Por trás de cada cena, havia mais do que técnica. Havia convicção, sacrifício e, segundo muitos, intervenções do invisível. O que realmente aconteceu nos bastidores? Por que tantas coisas estranhas e intensas marcaram essa produção? E o mais importante, o que isso diz sobre a força espiritual dessa história? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui nunca foi mostrado nos cinemas. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui você encontra os bastidores mais profundos do cinema, aqueles que a mídia prefere não comentar. Uma produção fora do sistema. Mel Gibson já era respeitado por sucessos como Coração Valente, mas decidiu arriscar tudo num projeto que ninguém queria bancar. Hollywood virou as costas, e ele resolveu tirar do próprio bolso. Foi quando o projeto deixou de ser apenas um filme e virou uma missão pessoal. O roteiro foi escrito à mão durante suas crises de fé. A escolha dos idiomas originais, aramaico, hebraico e latim, parecia insana. Mas para Gibson, era questão de respeito histórico. Ele sabia que seria julgado, mas acreditava que essa história merecia ser contada sem filtros. Um set como nenhum outro. As filmagens começaram em 2003, mas não parecia um set tradicional. O frio era cortante, as chuvas pareciam surgir do nada. E o elenco, especialmente Jim Caviezel, mergulhou tão fundo no papel que o clima espiritual pesou para todos. Havia dias em que membros da equipe relatavam um silêncio estranho. Outros diziam ouvir orações, mesmo sem ninguém por perto. Era como se a dor que estavam encenando ganhasse vida. Acidentes ou alertas. Durante as cenas da flagelação, Caviezel levou uma chicotada real nas costas. Ficou ferido, sangrou, mas insistiu em continuar gravando. Dias depois, um raio caiu sobre ele. E mais tarde, outro atingiu o assistente de direção. Coincidência? Na crucificação, Caviezel foi erguido numa cruz verdadeira, pesada, gelada, deslocou o ombro numa queda. E o grito que você ouve no filme não foi atuação, era dor, pura, real. E ele não pediu corte. A fé toma conta do sério. Aos poucos, algo começou a acontecer. O que era um filme virou uma vivência espiritual. Pedro Sarubi, que fez o papel de Barrabás, disse que ao olhar para Caviezel, via um brilho nos olhos, que o desarmou. Luca Lionello, ator que interpretou Judas e se declarava ateu, se converteu no fim das filmagens. Câmeras travavam sem explicação. Microfones captavam sons estranhos. O céu mudava do nada. Para quem estava ali, não era mais apenas arte, era espírito. Algo aconteceu além do roteiro. Em várias cenas, Caviezel chorava espontaneamente. Não porque a cena pedia, mas porque, segundo ele, sentia um peso real de sofrimento e amor. Alguns diziam que sentiam presenças no set, outros que sonhavam com trechos da Bíblia durante a madrugada. Mas o que todos tinham em comum? Ninguém saiu mesmo. A resposta do mundo. Apesar do boicote da indústria, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares. Mais do que números, ele impactou corações. Para muitos, foi a primeira vez que entenderam o que a cruz significava. Não como símbolo, mas como dor, entrega e redenção. O preço da verdade. Jim Caviezel precisou se afastar por anos. Sua carreira nunca mais foi a mesma. Enfrentou problemas de saúde e foi silenciado por muitos. Mel Gibson também pagou caro. Foi chamado de fanático. Perdeu espaço em grandes produções. Mas se arrependeu? Nunca. Ele disse que faria tudo de novo. Porque, segundo ele, A Paixão de Cristo não era sobre cinema. Era sobre mostrar o que a religião moderna suavizou.
O sacrifício real. A crucificação sob outra perspectiva. Caviezel passou horas pendurado na cruz. A temperatura era extrema. O vento gelado cortava a pele. E ali, suspenso, ele revelou algo impactante. Senti como se estivesse sendo observado. Não por câmeras, mas por algo maior. As lágrimas que escorrem em algumas cenas não estavam no roteiro. Foram reações genuínas, de dor, de fé, de rendição. A trilha sonora e o silêncio do divino. A música do filme também carrega um peso místico. Mel Gibson optou por sons tribais, guturais e melodias que lembram cantos antigos. Para ele, a trilha precisava ecoar algo primitivo e sagrado. Em algumas gravações, os compositores disseram que certas notas simplesmente vinham, como se já estivessem escritas em outro plano. Por que esse filme ainda incomoda? Mesmo 20 anos depois, a paixão de Cristo ainda gera desconforto. Por quê? Talvez porque expõe o sofrimento de forma crua, sem tentar torná-lo bonito. Porque tira o espectador do conforto e o coloca no peso da escolha. Se você estivesse ali, teria olhado para Jesus ou desviado o olhar? Esse é o tipo de pergunta que não envelhece. Ela persegue. Bloco 11. E a sequência? Pouca gente sabe, mas Mel Gibson está trabalhando na continuação. A Paixão de Cristo, a Ressurreição. Com Caviezel novamente no papel principal. E promessas de uma abordagem ainda mais espiritual, focada nos 3 dias entre a morte e a ressurreição. O que aconteceu nesse intervalo? Que batalhas invisíveis foram travadas? Gibson promete revelar o que muitos teólogos só sugerem em silêncio. Você pode discordar das decisões, pode até questionar a abordagem, mas uma coisa é certa, esse filme mexeu com o mundo e com todos que ousaram filmá-lo. Agora eu te pergunto, você acredita que essa produção teve um peso espiritual real? Ou tudo isso foi apenas o acaso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se quiser mergulhar em outras histórias que vão além da tela, se inscreve no canal. Porque isso foi só o começo. Nos vemos no próximo vídeo.